Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, é onde nós vamos basear a mensagem de hoje. Preparei aqui um sermão versiculado, onde nós vamos trabalhar vários versículos, não só do capítulo 5 da Carta aos Romanos, mas na sua maioria sim. Vamos permanecer no capítulo 5, embora vamos usar alguns poucos versículos para poder provar o que a gente está falando dentro dos escritos sagrados, tá bom? Acharam? Vamos à leitura? Carta aos Romanos, capítulo 5, no versículo 8 está escrito: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu vou repetir, tá? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Maravilha? Eu vou fazer a introdução e depois da introdução vocês me acompanhem dentro do texto referido para a gente ir comparando o que eu for falando com o que está escrito. A doutrina bíblica da substituição nos ensina claramente sobre a atitude de Deus em providenciar um meio para que a humanidade caída no pecado pudesse ser salva da ira de Deus. Meio esse que é o Cristo, o Filho de Deus, encarnado para morrer em favor de todos aqueles que queiram ser salvos. Para ser salvo, compreenda que ele não pode salvar-se a si mesmo por suas próprias capacidades, mas aceitar o sacrifício vivo de Deus, Jesus Cristo, para que Deus retire de sobre esse ser humano a ira que foi posta sobre o Cristo na cruz e o adote como filho. Adotado agora, esse ser humano que se arrependeu de sua vida pecaminosa e se converteu ao Evangelho, passa a imitar o genuíno Filho de Deus, Jesus Cristo, a fim de ser uma nova criatura, moldado em conformidade com a vida do Cristo. Portanto, a doutrina bíblica da substituição nos declara que é somente no Cristo que está a salvação. E que para ser salvo, o ser humano tem que deixar de ser pecador como Adão e passar a ser santo como Jesus Cristo. Amém? O título da mensagem é A Doutrina Bíblica da Substituição. Reparemos que o versículo que a gente leu, versículo 8 do capítulo 5, nos declara exatamente isso. Que houve uma substituição. Que alguém morreu no lugar de outro. Quem morreu não merecia morrer. Era inocente. Quem não morreu tinha que ter morrido, porque é culpado. Mas Deus, por amor, quis substituir o sacrifício. Então ele providenciou alguém inocente para morrer no lugar do culpado, não deixando assim que o culpado viesse a perecer. Não deixando assim que o culpado viesse a perecer, mas que assumisse em si o lugar daquele que morreu por ele. É uma substituição. Assim como Cristo assumiu o nosso lugar na cruz, agora nós temos que assumir o lugar dele no trono. Socorro, hein, gente? Era para você estar pulando. Jesus te substituiu na cruz. E ele falou: ao que vencer, se assentará no meu trono, como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Glória. Então você tem que vencer. Jesus te substituiu, substitua ele também. É a doutrina bíblica da substituição. Eu dividi essa mensagem em 5 tópicos, tá bom? Vou informar vocês quais são os tópicos e depois eu vou discriminar um por um e vou discorrer acerca de cada um deles. Primeiro tópico: Cristo nos substituiu como prova do amor de Deus. Está escrito aí no versículo 8. Segundo tópico:
Cristo nos substituiu para dar esperança para uma humanidade caída. Está no versículo 5. Terceiro tópico. Cristo nos substituiu para restaurar a nossa comunhão com Deus. Está no versículo 1. Quarto tópico. Cristo nos substituiu quando éramos pecadores. Está na parte B do versículo 8 aí. E o quinto tópico. Cristo nos substituiu, podemos nos salvar a nós mesmos. Versículos 6, 9, 10 e 11. Maravilha? Então eu passo agora a discorrer tópico por tópico para a gente compreender através do capítulo 5 da Carta aos Romanos sobre essa doutrina, sobre esse ensinamento bíblico da substituição. Houve uma substituição, já é do nosso conhecimento, mas nós temos que entender por que houve uma substituição. Por que Deus quis substituir o ser humano pecador, enviando um santo para morrer por todos os pecadores. Olha o versículo 8 comigo, na parte A. Está escrito: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Então, Cristo nos substituiu como prova do amor de Deus. Deus está provando que nos ama pelo fato de ter enviado seu Filho ao mundo para morrer em nosso lugar. Só tem um detalhe na parte A do versículo 8. Disse que ele morreu por nós. Por nós quem? Pela igreja. Jesus morreu por causa da igreja. Ué, mas quando Jesus morreu não existia igreja. Mas ele veio para salvar um povo que se tornaria igreja no sacrifício dele. E até iludido por alguns falsos pregadores que ele também está debaixo do amor de Deus e que Cristo morreu por ele também. Até é verdade, sabe? Até é verdade, em certo ponto. Porque diz o texto que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Fato é que ele morreu por nós. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Claro, nós não existíamos ainda. Quando ele morreu, nenhum de nós existia. Mas morreu por nós. Eu vou discriminar isso mais um pouquinho para frente. E até dá para dar razão para alguém que acha assim. Mas tem uma explicação. Uma explicação lógica e objetiva. E que é verdadeira. Vamos deixar as Sagradas Escrituras falarem. Por agora, vamos entender isso. Deus prova o seu amor para conosco. Em que Cristo morreu por nós. Cristo morreu por você. Valoriza esse ato do Cristo. Você não pode tratar o sacrifício do Cristo como se fosse algo banal. Cristo morreu por nós. Então você também tem que morrer por causa dele. Você acha que você vai viver a tua vida conforme você quer? Não. A doutrina da substituição nos ensina que Cristo morreu por nós. E nós temos que morrer por ele. Eu estou trabalhando no capítulo 5. Eu estou trabalhando no capítulo 5. Depois, quando você chegar em casa, dá uma lidinha no capítulo 6 todo. E aí você vai ver que você tem que morrer por Cristo para ressuscitar com ele. Aí você pula para o capítulo 3 de Colossenses, versículo 1 e 2 só. E aí você vai ver que se você morreu com Cristo, você deve viver como Cristo ressurreto agora. Não andando mais nas concupiscências mundanas, como andávamos outrora na ignorância do nosso entendimento. Mas agora, conhecendo a verdade, temos que olhar para cima, onde Cristo está à destra de Deus. Porque é para lá que nós estamos indo. E se queremos lá chegar, devemos imitá-lo, porque ele já chegou.
E a única forma de nós chegarmos lá é abandonando a nossa velha vida para absorver a nova vida em Cristo. Vocês estão compreendendo isso? Primeira coisa, Cristo nos substituiu como prova do amor de Deus por nós. Deus não só ama, Ele prova que ama. Porque Ele deu seu Filho ao mundo, mas salvou o mundo para que todo aquele que nele crê não vá para o inferno, tenha vida eterna. Viu? Graças a Deus nós cremos, né? Segundo tópico. Cristo nos substituiu para dar esperança para uma humanidade caída. A humanidade está caída? Claro! Todos nós descendemos de Adão, gente. Não existe um ser humano sequer na face dessa terra, nunca existiu e nem vai existir, que não tenha vindo de Adão. Todos descendemos de Adão. É por isso que agora, estando no Cristo, temos que abandonar o Adão e acolher o Cristo. É a única forma de sairmos dessa humanidade caída. Por isso a promessa em 1 Coríntios 15, o nosso corpo ser transformado. Para deixar de ser Adão e ser Cristo na glória. Olha o versículo 5 comigo, por favor. Depois vocês pulam para o capítulo 8, tá? De Romanos. Mas volta para o capítulo 5. Olha o versículo 5 que está escrito aí no capítulo que vocês estão lendo. E a esperança não traz confusão. Viu? Cristo nos substituiu para dar esperança para uma humanidade caída. A esperança não traz confusão. A pessoa que vive confusa, ela não sabe para onde deva ir. Ela ainda não entendeu isso. Ela ainda não absorveu o conhecimento de Cristo. Ela ainda não se entregou para o Senhor. Ela está confusa. O que eu faço? Como eu devo me portar? Mas não é isso que está escrito aí, ó. A esperança, ela não traz confusão. Você não pode ficar confuso na presença de Deus. Confuso nós éramos quando estávamos no mundo. Agora, na presença de Deus, não tem confusão para nós. Aliás, porque Deus é um Deus de paz e não de confusão. 1 Coríntios capítulo 14. Confusão é coisa do diabo. Que inventou aquele negócio lá na Torre de Babel lá. E deram até o nome de confusão para a cidade. Vamos voltar para cá, para a carta aos Romanos. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado no coração de todos. Não é isso que está escrito. Está escrito que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração. Não é no coração de todos, é no coração da igreja. O Espírito Santo foi dado para a igreja, não foi dado para todos. E se alguém quiser ser apossado pelo Espírito Santo, deve se entregar a Cristo. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E ninguém pode comprar o Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado, mas foi dado para a igreja. Não foi dado para todos. Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, diz que o Espírito Santo desceu sobre a igreja. E quem não era igreja ficou confundido. Quem não é igreja vive confundido, mas a igreja não se confunde. Porque a igreja tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. O capítulo 8 de Romanos, pula rapidinho do capítulo 5 para o capítulo 8. Lê só o versículo 24 e o 25 comigo, por favor, para a gente continuar falando de esperança. Porque Cristo nos substituiu para dar esperança
para a humanidade caída. Quer dizer, a humanidade pode se pôr de pé, ela pode se levantar, ela pode ressuscitar em Cristo. Ela não precisa continuar sendo caída como Adão. Capítulo 8, versículo 24 e 25 de Romanos. Porque em esperança somos salvos. Em esperança nós somos salvos. Mas não é só isso. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Ele está falando de fé, gente. Não, de forma alguma. O capítulo 11 da carta aos Hebreus, no versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, gente. O que você espera? Você espera ser salvo. Você espera estar habitando na cidade santa, adorando o Senhor eternamente, para todo sempre. Você não espera outra coisa. A fé é isso. Porque o que alguém vê, como esperará? Você só pode esperar o que você não vê. Nós ainda não vimos o Todo-Poderoso assentado sobre o seu trono. Mas nós cremos que vamos chegar lá para vê-lo. Isso é esperança. Versículo 25 do capítulo 8. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Com paciência. Não é com confusão. É com paciência. E se você perde a paciência, você está ficando confuso. E você está se afastando do propósito da esperança. Você está deixando de esperar, porque você está começando a querer reagir com o teu braço. Está começando a querer fazer por você mesmo, deixando de esperar em Deus. Ainda falando sobre a esperança, pula rapidamente para Efésios capítulo 2, só um versículo. Efésios 2, vamos ler o versículo 12 rapidamente, que está escrito assim: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então as pessoas que estão sem Deus no mundo não têm esperança. Nós estávamos assim, ele está dizendo aí. Mas se vocês continuarem lendo o capítulo 2, vocês vão ver que ele diz assim: mas agora chegastes perto. Não estamos longe mais. Agora estamos próximos do Senhor, porque fomos atraídos por Ele e respondemos ao seu convite positivamente. Mas ainda tem aqueles que vivem na ignorância, que ainda estão sem Deus na ignorância, que ainda estão sem Deus no mundo, que ainda não conhecem a verdade, que precisam saber dessa tão bendita salvação, que ainda não compreenderam, não assimilaram, não entenderam que eles não podem vencer sozinhos. Eles precisam ter esperança. E quem tem que dar esperança para eles? Quem tem esperança para dar, gente? Em esperança somos salvos. Não é em confusão. Não podemos andar confundidos. Temos que ter o firme propósito de continuar aguardando com paciência até alcançarmos o que ainda não está nas nossas mãos. E eu não estou falando de bens materiais. Eu estou falando daquilo que é eterno. Daquilo que vai permanecer para sempre, que não vai passar. Então Cristo nos substituiu para dar esperança para a humanidade caída. Para que agora essa humanidade saiba que existe um meio de se chegar a Deus. E é através de Cristo. Terceiro tópico. Tá bom, então um pouquinho não? Terceiro tópico diz: Cristo nos substituiu para restaurar a nossa comunhão com Deus. Olhem o versículo 1 e 2 do capítulo 5 de Romanos, onde a gente está baseando a nossa mensagem.
versículos 1 e 2, está escrito desta forma: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a paz de Deus está no Cristo. E para eu ser justificado pela fé, eu preciso receber o Cristo, para ser reconciliado com Deus. Enquanto eu não receber o Cristo, eu continuo sendo inimigo de Deus. Isso é um perigo. Eu não posso ter Deus como meu inimigo, porque com certeza Ele vai vencer e eu vou perder. Então é melhor estar do lado do vencedor do que permanecer como perdedor. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Enquanto não formos justificados pela fé, não temos paz com Deus. Permanecemos em inimizade com Deus. Versículo 2: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É só através de Cristo que nós temos acesso a esta graça. E é só em Cristo que nós estamos firmes. E é por causa dele que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A esperança da glória de Deus é aquele dia em que nós seremos transformados, levados ao céu num corpo de glória, igual ao do Senhor quando ele também foi. Se nós quisermos alcançarmos este dia glorioso, temos que continuar na presença de Deus. Porque Cristo, em comunhão com Deus, foi Cristo que desfez a inimizade de Deus com o ser humano e do ser humano com Deus. Mas é necessário que o ser humano venha a Cristo para poder ter a comunhão restaurada com Deus. Enquanto o ser humano não se chegar a Cristo, ele vai continuar sendo inimigo de Deus. E em cima desse, que não se chegou a Cristo, permanece a ira de Deus. Quarto tópico. Cristo nos substituiu quando éramos pecadores. Agora é a parte B do versículo em questão. O versículo 8, a parte B diz: Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Viu? Cristo morreu por nós quando nós éramos pecadores. Ou seja, Ele nos deu a possibilidade, antes que nós existíssemos e cometêssemos qualquer pecado, de podermos sermos salvos desse mundo pecaminoso. Deus nos deu a possibilidade em Cristo de fugirmos da ira futura por causa do nosso pecado. O pecado atrai a ira de Deus, mas Cristo apaga o nosso pecado para que a graça seja abundante em nós. Glórias a Deus. Por isso que Cristo nos substituiu. Ele nos substituiu quando éramos pecadores. Você não pode se sentir especial porque está na presença de Deus, gente. Você está na presença de Deus porque Cristo te substituiu. E porque você era pecador, você não merecia nada. Mas Ele morreu por você. E você aceitou o sacrifício. É por isso que você está aqui. Senão você não estaria. Não se sinta especial por isso, não. Você não é melhor que ninguém porque está aqui hoje. Você tem que viver em gratidão por estar aqui hoje, porque você era pecador. Está escrito aí. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Até aqui vocês estão compreendendo? Então vamos para o último tópico. Quinto tópico e último, e o maior deles. Cristo nos substituiu porque não podemos nos salvar a nós mesmos. Gente,
Ele diz aí que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se nós éramos pecadores e Ele morreu por nós, se Ele morreu pela igreja e não porque éramos pecadores, Ele morreu pela igreja. Porém, quando ainda éramos pecadores. Mas agora, sendo igreja, permanecemos embaixo da graça. Estando fora da igreja, estávamos debaixo da ira. Deus enviou seu sacrifício ao mundo inteiro. Mas só aqueles que creem em Jesus, só esses têm possibilidade de salvação. Por quê? Uma coisa é a abrangência do sacrifício. O sacrifício abrange a todos, abarca a todos, vale para todos. Mas a eficácia é só pela igreja. Mesmo Deus dando o seu Filho em favor de toda a humanidade, apenas os seres humanos que creem no sacrifício de Deus recebem a purificação dos seus pecados. Glória! Deu para entender agora? Essa é a doutrina da substituição, gente. Cristo nos substituiu e nós temos que substituir Ele. Isso é uma troca mútua. Eu não posso só receber o sacrifício. Eu tenho que me dar em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Eu não posso só receber a oferta de Deus em meu favor. Eu tenho que me ofertar para Deus. A gente tem que compreender isso. Isso é uma doutrina bíblica, está clara aí. No versículo 8 e em seu contexto. Reparem comigo que a abrangência da salvação ela abarca todos, como está escrito em 2 Coríntios 5,15. Lembrando que o capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios 17 vai falar que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo fez novo, não é isso? Não é isso? É o versículo 17, 2 versículos depois de passagem, tudo fez novo, não é isso? Não é isso? É o versículo 17, 2 versículos depois desse aí que a gente vai ler agora. 2 Coríntios 5,15. E Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu por todos. Mas o propósito de ele ter morrido por todos foi para que aqueles que vivem, aqueles que receberam a vida, que é o Senhor Jesus Cristo, por esses que também morreu, por eles morreu e ressuscitou. Jesus morreu e ressuscitou pela igreja. Mas a igreja tem que deixar de olhar para si própria, para se moldar a Ele. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós temos que viver para Cristo. Não podemos viver para nós. É uma ilusão nós queremos ter benefícios humanos em detrimento de nós mesmos. Isso é uma ilusão. Isso é uma falácia. Isso é um auto-engano. Nós temos que viver para Cristo, não para nós. Agora vamos falar da eficácia. A abrangência é para todos. Mas e a eficácia? O sacrifício vale para quem? 1 de Pedro 1,2. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Eleitos segundo a presciência de Deus. A igreja é eleita. Antes da fundação do mundo, a igreja foi predestinada para a salvação. Então qualquer pessoa que quiser ser salva tem que embarcar nesse trem que se chama igreja. Aleluia. Porque a igreja está destinada a chegar na última estação, que é a salvação eterna. Portanto, aquele que quiser ser salvo
tem que ser eleito. E para ser eleito, tem que estar ingressado na igreja. Porque a igreja foi eleita antes da fundação do mundo. Agora tem um detalhe. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência. Não é para a desobediência. Como alguém eleito pode viver em desobediência? Se alguém vive em desobediência, não é eleito. Não é igreja. O sacrifício não vale para ele. Mas, se quiser fazer valer o sacrifício, torná-lo eficaz, tem que viver em obediência. Maravilha? Não sou eu que estou falando. E nem é só aqui. A carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 9, diz que Jesus, sendo consumado lá na cruz, veio ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Em compensação, o capítulo 3 da mesma carta, versículo 18, diz que os que não obedecem serão perdidos. Olha que prova. Então nós somos eleitos enquanto igreja. Porque a igreja está destinada para a salvação. E se nós quisermos chegar lá, temos que viver em obediência. Amém, gente? Muito bem. Agora voltem comigo para o capítulo 5 da carta aos Romanos, aonde a gente está baseando a nossa mensagem, e vamos encerrar com o versículo 6, 9, 10 e 11. Tá? Cristo nos substituiu porque não podemos nos salvar a nós mesmos. Romanos 5, versículo 6, 9, 10 e 11. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. A reconciliação do ser humano está em Cristo. Não existe a possibilidade do ser humano alcançar a salvação se não for através de Cristo. Cristo é o único modo do ser humano se chegar a Deus. Não insista, não teime em se perder. Você não vai conseguir sozinho. Cristo morreu porque você não pode se salvar. É Ele que te salva. Então aceita o sacrifício e venha para a igreja. Não perca tempo. Não pense que as tuas ideias te salvarão. Você não é nada. Você não pode se salvar. É Cristo que te salva. Aceita o sacrifício, ou então pereça eternamente. Porque a lei da substituição é: Cristo te substituiu na cruz para você substituir ele no trono. Mas para você chegar ao trono, vai ter que obedecer e se sujeitar até o fim. Concluindo, a doutrina